que criou a todos nós e que não se cansa de cuidar de nós. Obrigada por isso, Senhor. Te louvaremos, Senhor. Dos meus lábios sempre fluirá altares levantados a ti. Eu quero ter teu cuidado, tua proteção, aproveitar e dormir aos teus pés. Oh, glória! Tuas vestes cobrem o trono dos céus. Tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória. És a sarça que não queima, tua face para sempre resplandecerá, coberto de glória e louvor, coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens e amado nos céus. Deus de misericórdia, que é sempre fiel, Cordeiro que resgata o pecador, que derramou seu sangue em meu favor. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Tuas vestes cobrem o trono dos céus. Tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória. És a sarça que não queima, tua face para sempre resplandecerá, coberto de glória e louvor, coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens e amado nos céus. Deus de misericórdia, que é sempre fiel, Cordeiro que resgata o pecador, que derramou seu sangue em meu favor. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Eu quero renovar minha aliança contigo. Eu venho ofertar hoje o meu coração. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu venho ofertar. Declare isso ao Senhor. Eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu venho ofertar hoje o meu coração. Sim, Jesus. Aceite-me, Senhor. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, que o Senhor sempre responde. É o Deus que responde
ao teu clamor. Aleluia. E ele ainda diz que é quando nós pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? É o momento em que a parte humana, as nossas ideias, nossas concepções estão lá embaixo. E a glória, o poder, a sabedoria do Senhor se ergue em nossas vidas. E é por isso que eu me rendo, Senhor. É por isso que estamos aqui, para te clamar e declarar: eis-nos aqui, Senhor. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Bata no peito assim, ó. Preparado pra mim. Mais uma vez, preparado. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
a verdadeira raiz da ansiedade. Primeiro texto, abre lá, 1 de Pedro. Primeiro de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? 1 de Pedro 5, 7. Estou vendo aí eu folhear a Bíblia. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Guarde esse texto, eu vou trabalhar com esses dois textos. Você que nos visita, nós vamos sempre fazer sermão expositivo dos textos que estão sendo pregados. Então você pode guardar esse texto que vai ser ministrado esse texto. Agora vai em outro texto. Grave aí, marque esse texto aí, coloque uma caneta nele, porque nós vamos voltar nele. Vai lá em Mateus capítulo 6. A verdadeira raiz da ansiedade. Eu quero compartilhar com vocês hoje cinco motivos da ansiedade. A ansiedade é muito mais do que uma preocupação. Preocupação é um conceito vulgar de ansiedade, biblicamente falando. Se você fala, eu estou ansioso, se você diz, eu estou ansioso, se você diz isso secularmente falando, se você diz isso longe da ótica divina, longe da palavra de Deus, a gente poderia traduzir isso como, eu estou preocupado. Mas, biblicamente falando, a ansiedade é muito mais do que preocupação. Essa mensagem, você vai guardar ela no seu coração e nunca mais você vai esquecer dessa mensagem. E você vai identificar a verdadeira raiz da ansiedade. Olha só, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 25. O que diz no versículo 25? Por isso, o texto está dizendo o quê? Por isso. Quando o texto disser por isso, vamos combinar uma coisa? Quando o texto disser por isto, ou isto posto, a gente tem que sempre ler os versículos mais próximos anteriores. Por quê? Porque esse texto ele tem uma completude anterior. Vamos lá então, no versículo 19. Depois a gente vai aqui. Porque quando a gente vai falar de ansiedade, a gente já começa no versículo 25, sim ou não? Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é aqui que a gente começa? Mas não é aqui que a gente tem que começar. Nós vamos começar no versículo 19, porque tem um por isso. Diga comigo, tem um por isso. Versículo 19 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí no versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora vamos para o texto? Por isso, captaram? Captaram? Por isso, vos digo, agora o texto vai fazer todo sentido. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Esse texto aqui não está falando a mesma coisa que Pedro está dizendo? Por isso que eu peguei os dois textos, porque eles falam da mesma coisa. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Essa parte aqui, grava esse versículo 26 e o versículo 28. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Dá a entender aqui que a gente tem que ficar parado. Mas vamos lá. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Guarde esse termo aí, pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? O que beberemos? Ou com que nós vamos nos vestir? Porque os gentios, ou em outras traduções está escrito pagãos. Quem tem a tradução aí que pagão? Guarde esse termo aqui, pagão. Guarde esse termo aqui. Porque os pagãos é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Que o Senhor cresça nessa noite no meu lugar e que eu diminua no nome de Jesus. Bom, nós temos dois textos aqui da palavra de Deus. O primeiro texto que nós temos é de 1 de Pedro. Pedro encoraja e consola as igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Ásia Menor, elas estavam sendo tentadas a esmorecer. A grande tentação que a igreja da Ásia Menor, que as igrejas da Ásia Menor estavam vivendo, era a tentação de esmorecer. E Pedro vem e ensina para aquela igreja, por intermédio de Cristo, que o caminho que eles tinham que percorrer, entre outros caminhos, era o caminho da entrega total a Deus. Aí Pedro fala da santidade, Pedro fala da ansiedade. Lá no capítulo 5, versículo 12 de 1 de Pedro, é o tema central da carta, que diz, por meio de Silvano, para que vós outros é fiel irmão, como também considero, vós que escrevo resumidamente, exorto e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Nela estáis firmes. Bom, o que estava acontecendo com essa comunidade de Pedro aqui? Eles estavam vivendo duas questões complicadas. Questões sociais e questões políticas. Quando Pedro escreve essa carta para aquele povo estava sendo oprimido por questões sociais, e eles estavam sendo oprimidos por questões políticas, perseguição política. Esse povo estava vivendo dias de trevas. Só que Pedro lembra esse povo que estavam vivendo coisas inerentes aos cidadãos da terra, que eles eram, antes de tudo, cidadãos dos céus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Todas as vezes que você estiver enfrentando uma tempestade, a primeira coisa que você e que eu temos que lembrar é que nós não somos daqui. Nós não somos aqui. A nossa cidadania é eterna, é celestial.
Nós somos aqui como peregrinos. E peregrino em terra estrangeira, a grande tendência dele, a maior tendência de um peregrino em terra estrangeira é de sofrer. O peregrino tem poucos momentos de alegria. Se eu desse para você uma definição desta vida que a gente vive aqui, eu poderia definir essa vida como poucos momentos de alegria. Um peregrino em terra estrangeira, ele tem alguns momentos de alegria, mas a alegria maior desse peregrino é na sua pátria. A alegria maior do peregrino é na sua pátria. E Pedro escreve essa carta para orientar esses irmãos que eles tinham que enxergar a vida, o sofrimento nessa ótica. Pedro fala de santidade, Pedro fala de recomendações familiares, Pedro fala do morrer com Cristo, do sofrer por Cristo. E Pedro, enfim, fala da ansiedade. Bom, a ansiedade é muito mais do que uma preocupação. Ela pode ser caracterizada com alarmes verdadeiros. São coisas que realmente estão acontecendo na sua vida. Alguém te liga e diz, olha, aconteceu isso, 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 isso. Bom, é um alarme verdadeiro. O alarme ecoou e soltou uma notícia que existe. Essa ansiedade pode também ser caracterizada por alarmes falsos. E a maioria dos alarmes que vêm são alarmes falsos. São coisas que dizem para você, olha, está acontecendo isso. Mas na verdade, nada daquilo está acontecendo. A ansiedade pode ser caracterizada por ameaças verdadeiras e também por ameaças falsas. Você já viu criança como tem uma fase da criança que ela começa a ter medo? Meu filho entrou nessa fase. Ele olha para o quarto e diz, ai que medo, papai. Naquele quarto tem algum bicho, papão? Hã? Não. Naquele quarto tem algum jacaré? Talvez se fosse na Amazônia, pudesse até ter. Né? Poderia ter. Mas são alarmes e ameaças falsas. Por que as crianças são presas fáceis do medo? Porque qualquer coisa causa medo. Qualquer coisa gera medo na criança. E muitas vezes nós estamos como as crianças. Amedrontado. A gente olha para um quarto escuro e diz, ai que medo. Só que naquele quarto não tem nada. Não tem nenhum tipo de ameaça, seja verdadeira, seja falsa. Simplesmente nós criamos o inimigo. Se o inimigo não existe, nós criamos um inimigo. O texto de 1 Pedro diz o quê? Vamos lá? Lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem duas categorias de preocupações que Pedro destaca. Instabilidades nacionais, a crise financeira, o dólar, isso, aquilo, e instabilidades pessoais. São as duas crises que nós passamos. A gente liga o jornal, aí muda de canal, começa no 4. Pelo menos lá em casa é assim. 4, da Atena. Não é assim que começa? A minha TV começa do 4, pelo menos a minha TV. O primeiro canal que tem na minha TV é o 4, infelizmente. Você passa pelo 6 e pula, vai para o 8. O 8, entre o 4 e o 8, você só tem desgraça. No 8, parece que agora o repórter conseguiu entreter mais o público, que ele pegou o tal do Percival de Souza, que parece o Boanerges, né? Eu digo que o Percival é a cara do Boanerges, lá do pastor Boanerges, né? Eu acho ele parecido com o Boanerges, bigodinho assim. No dia que eu encontrar o Boanerges, eu vou falar com ele, rapaz, o Percival parece contigo. Percival de Souza.
E o Percival fica no cantinho ali, e ele fica tirando sarro da cara do Percival para tentar amenizar a tensão das notícias que ele está dando toda hora. Uma hora ele dá uma notícia do pai que matou o filho, outra hora do filho que matou do pai, e daqui a pouco ele diz, mas Percival, aquela Ferrari que você comprou, Percival. Mas ele não consegue tirar essa tensão, mais que ele tenta. Porque essa tensão está em nós. A notícia só faz agravar essa tensão. Quando você ouve uma notícia de alguma coisa de ruim, aquilo agrava o que já está em você. Vamos lá para Mateus 6. Vimos o contexto todo de 1 de Pedro. Vamos agora para Mateus 6. Mateus 6 fala das instabilidades pessoais. Mas Mateus 6 faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus trata de vários temas. Jesus começa no capítulo 5 falando das bem-aventuranças. E quando Jesus fala das bem-aventuranças, existe outro termo vulgar que as pessoas traduzem. Quando as pessoas traduzem secularmente falando bem-aventurança, elas dizem, se você olhar no Wikipédia, bem-aventurança está escrito alegria. Se você olhar no Wikipédia, bem-aventurança é alegria. Se você olhar no dicionário Aurélio, bem-aventurança significa alegria. Mas se você for para um bom dicionário de grego, bem-aventurança não é alegria. Você sabe por que bem-aventurança não é alegria? Porque a alegria depende de circunstâncias. E nem sempre nós estamos bem. Bem-aventurança não é alegria, porque a alegria depende do estado que você se encontra com aquilo que te cerca. E nem sempre nós estamos bem. Bem-aventurança é mais que alegria. É uma alegria ultra circunstancial. É o padrão do reino de Deus. É o descanso na providência divina. Vamos para o texto que a gente leu lá de Mateus 6? A verdadeira raiz da ansiedade. Qual é a verdadeira raiz da ansiedade? A ansiedade é mais que uma preocupação. Se eu disser para você, irmão, você está ansioso, você está comendo muito ou está deixando de comer porque você está ansioso, larga de mão essa preocupação, meu irmão. Deixa de lado essa preocupação. É um conceito muito raso para a ansiedade. A Bíblia não trata a ansiedade como preocupação. Vamos lá? Em primeiro lugar, a ansiedade revela idolatria. A ansiedade é muito mais do que uma preocupação. Eu estou preocupado, estou ansioso, eu vivo preocupado, eu vivo ansioso. Se você buscar na raiz do texto bíblico, a verdadeira raiz da ansiedade, em primeiro lugar, vai revelar idolatria. Você está achando que idolatria é só ficar diante de uma imagem na parede? Essa é uma idolatria visível, mas nós estamos carregados de idolatrias invisíveis. Idolatrias que ninguém vê com os olhos. A verdadeira raiz da ansiedade, em primeiro lugar, revela idolatria. Aonde? Versículo 19. Vocês vão entender esse texto agora. No versículo 25 ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Mas o que é que diz o contexto? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões nem escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, também ali estará o teu coração. A ansiedade revela uma idolatria nos nossos corações. Quando nós andamos ansiosos, nós estamos revelando uma idolatria naquilo que nos falta. Se aquilo que nos falta é mais importante do Deus que supre todas as nossas necessidades, o texto está nos ensinando que nós temos uma raiz, e essa raiz se chama idolatria. A ansiedade revela idolatria.
Quando você está ansioso, você corre o risco de servir a dois senhores. Quando você está ansioso, quando nós estamos ansiosos, vem sobre nós a tentação de querer servir a dois senhores. Olha só o que diz o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo. A pessoa ansiosa, ela está cavando, está buscando de todas as formas, seja honestas ou desonestas, seja de Deus ou não de Deus, suprir alguma necessidade. Agora, o versículo 26. Diz assim, esse versículo 26, vocês vão entender. Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Quais são as três características das aves dos céus? Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. O que esse texto quis dizer para nós? Esse texto, primeiro, ele não quis dizer para nós andarmos como vagabundos, sem ter o que fazer. Segundo lugar, esse texto quer dizer para nós o seguinte, que não adianta você semear, não adianta você colher, não adianta você juntar, se você tem dois senhores. É o contexto que nos ensina isso. As aves não semeiam, as aves não colhem, nem ajuntam em celeiro. Ou seja, as aves elas não ficam desesperadas para fazer aquilo que elas precisam fazer. As aves, elas semeiam, sim ou não? Esse texto parece que é contraditório. As aves semeiam? Semeiam. Quem já viu uma ave semeando? Tem várias espécies de aves, o André aí que já trabalhou com passarinho, elas semeiam. Grãos, não é? Elas semeiam sim, mas o texto está dizendo que elas não semeiam. Mas o que o texto está querendo dizer em não semear? O texto está querendo dizer que as aves, que nós como homens não devemos agir na semeadura, não devemos agir na colheita e no ajuntamento dos celeiros para o nosso interesse principal. Contudo, Deus que está nos céus cuida delas. Deus as sustenta. O texto está querendo dizer que tem pessoas que estão semeando muito, tem pessoas que estão colhendo, tem pessoas que estão ajuntando, mas não está servindo para nada. Estão correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro está correndo delas. O que o texto está querendo dizer é que você não tem que ser um homem à toa, uma mulher à toa, que não tem que estudar, que não tem que trabalhar, que tem que ficar parado. Não! O que o texto está querendo dizer é o seguinte, que muito labor que você desempenha é inútil. Porque não considera o Senhor sobre todas as coisas. Você pensa que você vai trabalhar muito e você vai ter muito? Engano seu. Porque a Bíblia não fala para você se enfadar no trabalho. Deus vai falar contigo profundamente. Não é pelo fato de você realmente se doar completamente que você vai ter aquilo que você precisa. O texto está nos ensinando que Deus que está nos céus nos sustenta. Aquela sensação, poxa, mas eu faço isso. Eu faço aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo. A pergunta que eu vou fazer para você, adiantou? Adiantou? Qual o proveito que você tirou? Nenhum. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Segundo lugar, a verdadeira raiz da ansiedade. A ansiedade revela, sim, preocupação com o cotidiano.
Aí sim entra na preocupação. Mas, em primeiro lugar, ela revela o quê? Ela revela uma prisão. Ela revela uma prisão. Ela revela que você está completamente preso a outras coisas. Pastor, mas eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que sustentar minha família. Eu também. Eu também. As mesmas necessidades que você tem, eu também tenho. A ansiedade revela uma preocupação do cotidiano. A ansiedade pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo seu corpo, quanto ao que você vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Uma vez eu virei para a Gisele e falei, Gisele, a gente terminou de fazer o enxoval do Otávio, eu falei, Gisele, será que a gente vai conseguir fazer o que a gente fez pelo primeiro filho com o segundo? A Gisele na hora me repreendeu. Eu digo, eita mulher de fé. Ela diz, vai fazer e vai fazer melhor. Eu digo, eita, a mulher aprendeu direitinho. Nós vamos fazer e nós vamos fazer melhor. Você sabe por quê? Porque a ansiedade é uma desgraça tão grande que gera um sentimento de que você não vai conseguir fazer mais do que você já fez. É aí que você se engana. É aí que você se engana. Porque quem está na nossa história é um Deus todo-poderoso. Grave uma coisa, o seu futuro é hoje. O futuro não existe. O futuro é hoje. O futuro é o que você está vivendo agora. Porque o que você está vivendo agora eram os temores do seu passado. Por isso, tire essa concepção do futuro. O futuro é agora. Eu digo que o futuro é agora porque Jesus pode voltar agora. Por isso que o futuro é hoje. O futuro é hoje. Por isso que lá no final ele diz, olha, basta ao dia o seu próprio mal. Em terceiro lugar, a verdadeira raiz da ansiedade revela incredulidade. Olha só o que diz o texto. No versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Ai, pastor, mas a Bíblia diz que se a gente tiver a fé de um grão, do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos poder dizer que o monte se remova de um lugar para outro. Você não entendeu esse texto. Sabia que lá em 1 Coríntios existe o dom da fé? Que é diferente do dom da fé salvadora, da graça e da fé salvadora? 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse tamanha fé, capaz de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada eu serei. Sim ou não? Só que o texto está falando que existe uma fé que transporta os montes. Paulo está dizendo que o amor é muito maior que isso, e que o amor tem que ser prevalecido sobre isso. Mas ele não está dizendo que isso foi anulado. Por isso que Jesus fala homens de pequena fé. Ele diz homens de pequena fé de uma forma bem dura, porque o que Jesus requer de nós é que nós sejamos completamente cheios de fé. Quando Jesus fala homens de pequena fé, é porque Jesus quer que nós sejamos homens com fé operante. Homens que acreditem. Quando a Gisele me disse isso, eu lembrei do que eu havia falado para ela quando nós nos noivamos. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, não tenho nada, mas Deus vai nos sustentar. Eu tenho certeza. Ela gravou isso, Deus colocou isso no coração dela, depois ela me repreendeu com isso. Há 2 anos atrás, eu digo, aprendeu. Sentiu aí? Presunção não. Mas é o que a gente viveu.
você está enganado, amor. Deus vai nos suprir de todas as formas e vai ser melhor que o primeiro. Porque não tem aquela ideia de que o segundo sempre é pior que o primeiro? Para homem de Deus, para mulher de Deus, não existe isso. Para homem de Deus e para mulher de Deus, existe um Deus todo-poderoso que nos guarda, que nos protege, que nos livra da angústia, que nos livra desse temor noturno, desse temor da seta que voa de dia e da peste que anda na escuridão. Nós servimos um Deus poderoso que guarda o nosso coração, que nos direciona completamente para aquilo que é dele. Tende fé. Se o Senhor veste as aves dos céus, Ele não vai te vestir, Ele não vai cuidar de você. Se o Senhor guarda a natureza, independentemente da camada de ozônio, Deus está guardando. Eu acredito que Deus está guardando. Se Deus está protegendo a sua criação inferior, o que dirá de nós, que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, que fomos criados para a glória do louvor do nosso Deus? Meu querido, você vale muito mais do que a ave. Ou você vale muito menos do que a ave do céu? Porque tem algumas pessoas aí que estão dizendo, aquela ave ali é muito mais preciosa do que eu. Ela está em extinção, está sendo bem cuidada. E eu estou aqui. Lê do engano seu, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Essa incredulidade. Pessoa incrédula não acredita no agir de Deus. Pessoa incrédula não acredita na intervenção de Deus. Pessoa incrédula não acredita que Deus pode intervir. Pessoa incrédula não acredita que Deus age pessoalmente. Pessoas incrédulas não acreditam que o Senhor está contigo. Meu irmão, parece que é chover no molhado, mas Deus tem cuidado de vós. O que Pedro disse? Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado da sua parentela, Ele tem cuidado de tudo, e Ele vai continuar cuidando. Você vai lançar essa desgraça hoje aos pés da cruz. Você vai pegar isso e vai lançar, e vai dizer, Senhor, em Ti eu espero, em Ti eu confio. Homem de pouca fé é um homem que tem dúvida. Pouca fé, biblicamente, é dúvida. Porque pouca fé é titubeante. Pouca fé é aquela, será que vai ser? Será que não vai? A verdadeira raiz da ansiedade revela a incredulidade. A ansiedade revela a incredulidade. Tinha um soldado francês que morreu na Segunda Guerra Mundial. E acharam no bolso daquele soldado um papel. E naquele papel estava escrita a seguinte coisa: qual a pior coisa que me pode acontecer? Bom, se eu for para a retaguarda, o que pode acontecer comigo é que eu posso ser atingido. Se eu for para a vanguarda, o que pode acontecer comigo é que, por terceiros, eu posso ser atingido. Se eu for ferido, o que pode acontecer comigo é que eu posso passar algum procedimento, posso viver ou morrer. Se eu viver, graças a Deus. Se eu morrer, com Ele eu estarei. Se eu morrer,
com Cristo eu estarei. Em quarto lugar, a ansiedade revela uma vida pagã. O que é o paganismo? Versículo 31 diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis. Inquietação. Dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque os pagãos é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Os pagãos, do latim paganos, eram pessoas que viviam numa aldeia. Diferentemente dos militares, eram pessoas civis. No quarto século, o termo começou a ser utilizado com os cristãos, indicando aqueles que idolatravam os deuses greco-romanos. Os pagãos eram completamente apegados com o que eles viam. A Bíblia chama os pagãos também de gentios. O gentio não tem nenhuma ligação com Deus. O que ele acredita é na força do braço. O gentio, o pagão, acredita na força do dinheiro, é na força da moeda. E o que o texto está dizendo é o seguinte, que a ansiedade revela em você um paganismo. Se você diz para mim que acredita, olha pastor, o que eu acredito é nisso aqui, ó, porque com isso aqui eu faço as coisas. Então eu vou te dizer uma coisa, você ainda não se converteu. Porque se você está achando que com isso aqui você faz tudo o que você tiver que fazer, você está enganado. Porque talvez você não tenha nada na mão, mas você tem um Deus todo-poderoso que abre portas onde não tem portas. Você tem um Deus todo-poderoso que tem portas. São pagãos. Eles acreditavam nos deuses romanos, nos deuses greco-romanos. Pessoas que fazem pacto com o diabo para ficarem ricas. Eu quero dizer uma coisa para você. Pessoas que fazem pacto com o diabo para ficarem ricas, que vão no centro de candomblé, de macumba, seja o que for, é a mesma coisa de muitos crentes que estão dentro da igreja, mas estão servindo dois senhores. Um senhor dela é a força do braço, e o outro senhor dela, ela acha que é Jesus Cristo. É o mesmo pacto que uma pessoa fez lá no centro de macumba para ficar rica. Pastor, mas como é que você me diz uma coisa dessa? E tem muitas pessoas enganadas, fazendo das coisas materiais a força da sua vivência. A nossa força não está em carros e em cavalos, a nossa força está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eu não confio em nada disso, tudo isso é passageiro, tudo isso é enganoso, tudo isso é traiçoeiro. Eu acredito só numa coisa, eu acredito num Deus Todo-Poderoso que se revelou em Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim, eu vou confiar totalmente a Ele. Os pagãos buscam nas coisas temporais. Os pagãos tinham deuses, eles eram politeístas. Quem já viu as religiões politeístas? Uma hora acredita na formiga, outra hora acredita no rato, outra hora acredita no sapo, outra hora acredita no saci pererê. Os politeístas, eles acreditam naquilo que está em voga. São pagãos. A verdadeira raiz da ansiedade é muito mais do que uma pequena preocupação. Ai, pastor, estou preocupado, estou ansioso. Examine bem, porque isso tem mais profundidade. Examine bem, porque isso aí tem uma raiz mais profunda. Os pagãos não têm, eles têm a ausência do conceito de pecado. Para o paganismo não existe pecado. Para o paganismo não existe inferno. Para o paganismo não existe o mal absoluto. Eles acreditam simplesmente que existem forças estranhas que os conduzem a um sucesso material e financeiro. O texto de Mateus 6, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, está dizendo sobre isso. Está dizendo sobre um paganismo que era vivido naquela época de Jesus.
Em quinto e último lugar, a verdadeira raiz da ansiedade. Repete comigo, a verdadeira raiz da ansiedade. Quinto lugar, revela uma inversão de prioridades. É melhor você sofrer fazendo a obra de Deus. É melhor você sofrer fazendo aquilo que Deus te chamou, do que sofrer nas mãos do homem. Não pense você que é uma decisão fácil entregar a vida para Deus, entregar a vida para uma chamada, para um ministério, entrar de cabeça como eu entrei. Não é uma decisão fácil. Mas eu entendi uma coisa. Eu entendi que as minhas prioridades não poderiam ser invertidas, de forma alguma, custe o que custasse. Custe o que custar, você não pode inverter as suas prioridades. Você não pode inverter as suas prioridades. A pessoa fala, eu amo o reino de Deus. Analise bem à luz dessa palavra de hoje, se você realmente ama o reino de Deus. Porque com qualquer circunstância, a primeira coisa que vai embora na sua vida é reino de Deus. A primeira luta que vem, a primeira coisa que você deixa de lado é o reino. Eu não quero que você analise de acordo com o que eu estou falando. Eu quero que você analise de acordo com a palavra de Deus. A ansiedade revela inversão de prioridades. A ansiedade revela idolatria. Revela uma preocupação cotidiana. A ansiedade revela também um paganismo e revela também uma inversão de prioridades. Você pode estar sofrendo do jeito que for, você pode estar passando a luta do que seja o que for, mas aquilo que você estiver fazendo, você precisa continuar fazendo. No versículo 33 diz: buscai, portanto, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira raiz da ansiedade não é uma preocupaçãozinha, não. É uma vida que sempre posterga, que sempre lança para frente projetos de Deus. Sempre está adiando os projetos de Deus, sempre está deixando os projetos de Deus para depois. Por quê? Porque o mais importante são os projetos pessoais. O mais importante são as realizações pessoais. Quando eu terminei o curso de Direito, eu terminei como um dos melhores alunos da minha classe. E todo mundo disse, vai ser juiz, vai ser promotor. E eu fazia já a obra de Deus com intensidade. Eu saí do curso, ia para a Defensoria Pública. Eu fiz 5 anos de estágio na Defensoria Pública, de graça. Eu paguei para aprender. Saía da Defensoria Pública, vinha para a igreja e ficava aqui até a meia-noite, quando começou essa igreja aqui. Já tinha feito teologia, enfim. Quando eu terminei o curso, todo mundo disse, esse aí vai ser juiz. E se eu tivesse estudado mais um pouco, se eu tivesse continuado, eu tenho uma convicção em Deus, porque não era só uma questão de depender de Deus, porque eu não acho também que você tem que esperar somente em Deus. Eu creio também que Deus requer de nós um esforço. Aí Deus falou assim, não, você não vai ser nada disso. Você vai ser meu servo, você vai ser pregador do Evangelho. Eu mudo os teus planos agora. Minha família ficou louca. Minha família ficou desesperada. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar mais teologia. Aí eu enfiei as caras na teologia e entrei Bíblia, teologia, com força. Minha família ficou revoltada comigo. Pagaram os meus estudos. Eu dou graças a Deus por isso. Mas eu não me arrependo. Teve um dia, que eu já contei isso aqui, que eu já recebi uma proposta
Eu recebi uma proposta para advogar na Câmara Federal. E na época eu precisava de R$ 500 por mês e não tinha. A proposta era para mais de 6 ou 7 mil, não me lembro. Na época, há 12 ou 13 anos atrás, era muito dinheiro. Era como se fosse 20 ou 25 mil hoje. Mas eu coloquei no meu coração uma coisa: eu não vou inverter a prioridade que Deus colocou no meu coração. Eu quero te dizer uma coisa hoje, meu querido. Pare de inverter a prioridade que Deus colocou no seu coração. Deus te deu uma chamada, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma missão, só que você troca a sua missão por migalhas. Você não deveria trocar nem pelos maiores tesouros desse mundo, porque a coisa mais nobre no mundo é uma missão. E você vem me falar de reino de Deus? Você vem me falar que ama o reino de Deus? Eu quero que você reveja a luz da palavra de Deus se isso está acontecendo mesmo. Porque se você ama o reino de Deus, você acredita completamente que esse Deus que te chamou, que esse Deus que um dia te levantou, Ele vai cuidar da sua vida de uma forma tremenda e não vai te deixar envergonhado em nenhuma área. Você está perdendo o seu tempo em colocar a prioridade da sua vida nos seus projetos pessoais. Eu falo isso porque eu tenho autoridade para falar isso para você aqui nessa noite. Eu peguei todos os meus projetos pessoais e coloquei aos pés da cruz e disse: Senhor, toma aqui, ó. Todos eles, faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Eu não estou dizendo para você parar e largar tudo. Eu estou dizendo para você colocar a prioridade no local certo. A prioridade nossa é o reino de Deus. A prioridade nossa é fazer aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos comissionou. A sua prioridade é fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não seja covarde. Um dia você falou que queria ser missionário. Missão está longe da sua vida. Um dia você falou que era um pregador do evangelho. Você não tem pregado nem para as baratas que passam lá na porta da sua casa. Se é que passam barata. Se não passar barata, passa rato. Se não passar rato, passa gato. Se não passar gato, passa cachorro. Um dia você falou: pastor, eu vou investir. A minha missão é evangelizar. Você nunca evangelizou nem o seu filho, nem a sua própria casa, nem os próprios vizinhos. Não traz ninguém para a casa do Senhor. Um dia você disse: pastor, ou para mim ou para outro, ou sei lá para quem, eu quero me dedicar a essa palavra, porque eu quero passar para outros. Qual foi a sua dedicação nessa palavra? Nenhuma. Nenhuma. Não gasta tempo. Querido, o reino de Deus envolve gastar tempo. O Chad falou isso aqui. Se você quer ser um pregador do evangelho, mas você quer chegar na hora do culto e preparar a mensagem, se prepare que você vai ser uma porcaria. Se você quer ser um evangelista, mas você não sabe nem os textos que se usam numa evangelização, vai evangelizar alguém e começa a gaguejar. Fica meia hora procurando um texto na Bíblia, e a pessoa olha para você e diz: ixi, está fraco, hein? Alguém está no seu trabalho, começa a pedir, a sinalizar que quer estudar a Bíblia com você. Você não sabe nem por onde começa a estudar a palavra de Deus. Se embola todo no meio do campo. Fala coisa fora do contexto. Começa a falar heresia, começa a falar besteira. E se prepare, porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo que pensa. Existe Google. Tu está falando lá e o cara está pesquisando no Google. Ih, rapaz, que abestado. Nada disso.
Eu não quero viver esse evangelho, não. Esse evangelho despreparado. Esse evangelho que diz, é para o Senhor, então pode ser qualquer coisa. É para o Senhor, então vamos dar qualquer coisa. É para o Senhor, então vamos dar qualquer coisa. Meu querido, o Senhor requer você por inteiro. O Senhor nos requer para aquilo que Ele nos chamou. E você vai se levantar hoje. Você vai se levantar hoje. E você vai colocar essa prioridade agora, no lugar onde ela nunca deveria ter saído. Você vai colocar essa prioridade. Pessoas que começam as coisas não terminam. Onde é que você vai parar? Qual a credibilidade que Deus pode confiar? Qual a obra que Deus pode confiar a você? Se tudo que você pega, você começa e não termina. O seu patrão não confia às vezes em você. A sua família não confia em você. O seu filho vê você começando as coisas, várias coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma delas. Projetos inacabados, projetos não concluídos. Adiando as coisas, adiando. Meu irmão, que reino é esse que você está vivendo? Que reino é esse? Que Deus é esse? A ansiedade revela muita coisa. A ansiedade revela inversão de prioridade. No versículo 26 diz: observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não juntam nem celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Meu que, se você acredita no Senhor, você vai acreditar que Ele vai te guardar em todos os seus caminhos. Não tenho medo. Ontem eu estava pregando na congregação de Taguatinga Norte, dizendo para eles, vocês não precisam ter medo. Não tenham medo. Levante a cabeça aí, não tenham medo. Vocês confiam em homem ou vocês confiam em Deus? Ou se é que confiam em Deus? Você confia em Deus? Olhe para mim aqui, você confia em Deus? Se você confia em Deus, por que você não deixa Deus agir? Se você confia em Deus, deixe Ele agir. Se você confia no Senhor, deixa Ele agir.